ouvir aí o que Deus tem feito através do seu servo. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando no livro de Josué. Vamos fazer a leitura do capítulo 3, Josué capítulo 3, e hoje o texto fala sobre a travessia do Jordão. Josué capítulo 3. Aqueles que podem, vamos ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Na semana passada, nós estudamos no capítulo 2 um exemplo de fé sobre a pessoa de Raabe. Raabe, que era uma meretriz, uma prostituta, e consta lá na galeria das pessoas que exerceram uma grande fé na pessoa do Senhor. E na oportunidade eu disse que só temos dois nomes de mulheres, Sara e Raabe. Os demais citados são homens. Então Raabe foi um grande exemplo de fé para nós. E o capítulo 3 nos diz o seguinte: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante aos olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os aveus, e os perizeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Que Deus assim aplique e abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua graça em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela primeira parte, e queremos rogar ao Senhor agora que a tua palavra venha de encontro às necessidades dos nossos corações. Nos abençoe, ó Deus, com a tua palavra, e saiamos daqui desafiados e com aquela disposição de uma vida de mais integridade, de mais fé diante do Senhor. Queremos, ó Deus, apresentar a vida
do irmão João Kleider, que está hospitalizado, rogando a Deus a bênção do Senhor, a cura sobre a Covid-19. Nós oramos também ao Pai, pedindo por aqueles da tua igreja que estão também enfermos. Lembramos a irmã Rosa, a irmã Rocilda. Queremos pedir também pelo irmão Osias, que a bênção do Senhor esteja sobre os teus servos. Nós oramos com gratidão e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Então, como eu disse na semana passada, nós falamos sobre o exemplo de fé de Raabe. Hoje nós estamos diante de um texto que mostra aí o último acampamento de Israel. Se você estudar sobre a peregrinação no deserto, nós vamos perceber que são 42 acampamentos. Então, o tempo de peregrinação no deserto, 40 anos, 42 vezes Israel montou acampamento. E este, amados irmãos, Sitim, é o último acampamento antes de adentrar a terra prometida. Que grande desafio! Vamos imaginar o povo de Israel provavelmente passava de 1.500.000 pessoas. Há até quem faça uma projeção maior. No livro de Números, no capítulo 1, no versículo 46, diz lá que somente homens capazes de saírem à guerra eram 600 e tantos mil homens capazes de guerrear. E aí, levando em consideração crianças, mulheres, idosos, homens idosos, é fácil então chegarmos a uma conclusão que naquele acampamento ali mais de 1.500.000 pessoas. E agora, amados irmãos, diante da terra prometida, mas havia o Jordão. A Bíblia nos diz aqui no próprio capítulo 3, no versículo 15, na última parte, diz aqui: o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Isto era algo que a pé não daria para fazer. Por exemplo, no período normal, o rio Jordão ele não é muito largo, é um rio até estreito. Mas no período da cheia, e a gente tem esse exemplo aqui com o rio Acre, quando está no período da cheia, ele transbordando, invade muitas áreas. Assim estava o Jordão naquela época. Daí, meus amados irmãos, era um grande desafio para Josué, era um grande desafio também para a liderança espiritual daquela época. Recordam aos irmãos, quando os espias voltaram do encontro com Raabe, no versículo 24 do capítulo 2, eles demonstraram uma grande confiança em Deus. Nós encerramos até na semana passada, no versículo 24, e disseram a Josué, os dois espias: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. E agora, amados irmãos, está o Jordão à frente. Nós aprendemos algo aqui com a vida de Josué, é o que queremos destacar em primeiro lugar, que ele foi sempre um homem que exerceu fé. Eu vejo, meus amados irmãos, que a fé que Deus nos deu, a fé ela é de fundamental importância para as nossas vidas. É impossível termos uma vida de confiança na pessoa do nosso Senhor, termos uma vida de vitória diante das lutas,
sem exercermos a fé no nosso Senhor. Até seria bom, pensarmos como temos encarado essa pandemia, como temos vencido essa pandemia. Pela fé, sempre com aquela confiança de que Deus está dirigindo as nossas vidas. E veja, meus amados irmãos, a Bíblia diz que esse homem de fé levantou-se, pois, Josué de madrugada. Você prestar atenção na leitura aqui do livro de Josué, algumas vezes temos a menção de que Josué acordava de madrugada. Creio ter comunhão com Deus, ter então tempo durante o dia para realizar aquilo que Deus havia colocado diante de suas mãos, diante da responsabilidade que ele tinha para com o povo de Israel e para com o seu Deus. Aí no capítulo 3, verso 1, fala então de acordar de madrugada, no 6:12, 7:16, 8:10. E eu fico pensando, amados irmãos, que Josué então empregava um tempo de oração, um tempo a sós com a pessoa do nosso Deus. Eu disse que é impossível viver pela fé e ignorar a oração, a importância da comunhão com Deus e a importância da palavra. Ele sabia muito bem, no capítulo 1, no versículo 8, quando Deus disse para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, oração, leitura da palavra são aspectos importantes em nossas vidas, na vida do povo de Deus. E isto aqui, amados irmãos, mantinha Josué focado naquilo que Deus havia prometido. E ele então ordena aqui aos sacerdotes, ele pede aos sacerdotes, veja o versículo 3, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Josué então dá ordem que a arca do Senhor fosse adiante do povo. Nós sabemos muito bem que a arca da aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. Na arca da aliança, Deus se manifestava ao povo. A arca da aliança acompanhou o povo por aquele deserto. Então ali a arca simbolizava a presença de Deus. Do mesmo jeito que quando nós estamos obedecendo a Bíblia, quando nós estamos com a palavra de Deus em nossos corações, ali estava a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Amados irmãos, algo de fundamental importância, veja que no versículo 4, diz aqui: haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, que daria aí em torno de 900 metros. O povo agora seguindo a Deus, o povo seguindo a orientação do Senhor, o povo sentindo a presença de Deus ali naquela jornada. Isso foi, amados irmãos, de fundamental importância. Olha outro aspecto aqui. Depois então de colocar a arca para ir adiante do povo, Josué faz uma exortação. Olha o versículo 5. Isto aqui é de fundamental importância para o povo naquela época, e eu diria para as nossas vidas. Ele disse Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O que ele pede do povo? Se aparte do mal, consagração diante de Deus. É interessante, vocês que não sei se vão recordar, mas lá em Números, no capítulo 25, quando Israel esteve
em acampamento nesta mesma região, o povo prevaricou diante de Deus, o povo desobedeceu a Deus. Vamos lá para Números, no capítulo 25, e olha o que aconteceu. Números 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Conceito de Balaão, né? Você depois pode aí ler a história. O rei queria amaldiçoar, né? Aqui o rei dos moabitas queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Ele não pôde fazer isso, mas ele deu um conselho, né? Que aquelas pessoas se chegassem ao povo de Israel, e ali o povo de Israel se esqueceu do seu Deus, e a Bíblia diz que houve prostituição. Diz o verso 2: elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eu creio que Josué lembrou desse episódio. Josué sabia, né, que Deus iria operar maravilhas. Josué sabia que a maneira de atravessar o Jordão seria de uma maneira milagrosa. E o que ele pede ao povo? Santificação. Meus amados irmãos, não é diferente também em nossas vidas. Se nós queremos a presença de Deus conosco, se nós queremos maravilhas na nossa vida espiritual, é como Josué diz aqui: o Senhor, amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se nós queremos maravilhas na nossa vida espiritual, vencer aí o desânimo, vencer a letargia, vencer, né, o mundo, vencer aquilo que impede, né, o nosso crescimento espiritual, em suma, maravilhas espirituais, nós precisamos também de santificação. Foi a maneira que Deus se deu conhecer ao povo de Israel, foi pela sua santidade. Recordem, amados irmãos, lá em Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19 ou capítulo 11, é interessante que nesse livro, vamos pegar o versículo capítulo 11, nesse livro de Levítico, algumas vezes Deus fala sobre a sua santidade. Veja o que diz então o verso 44 e também o verso 45: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhum réptil que se arraste sobre a terra, porque eu o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos. E Deus então disse: porque eu sou santo. E isso, amados irmãos, se repete algumas vezes no livro de Levítico. Deus dizendo: eu sou santo. Até nós também lembramos do que Pedro fala para nós no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 14 em diante. Pedro fala sobre a santidade de Deus e a santidade que devemos ter diante do nosso Senhor. Ele diz no versículo 14, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14, ele diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito:
sede santos, porque eu sou santo. A santificação, meus amados irmãos, ela é imprescindível para uma vida com Deus. Quando nós, então, facilitamos nessa área, quando deixamos de buscar uma vida de santificação diante do nosso Deus, ocorre o que aconteceu lá em Números capítulo 25, nessa mesma região, Sitim, onde o povo prostituiu-se, onde o povo até se desviou da pessoa do seu Deus. Meus amados irmãos, nós estamos em uma época em que precisamos muito de santificação. Eu me recordo que no princípio dessa pandemia, os crentes ficaram assustados, e pensando numa vida de mais santificação, numa vida de mais aproximação com a pessoa de Deus. Mas as coisas vão se acomodando. Nós somos assim. É por isso que vem o cuidado que devemos ter. Se não buscarmos a Deus dia a dia, nós podemos deixar a santificação de lado. É como lá em Lucas capítulo 9, no versículo 23, diz que nós devemos tomar a cruz dia a dia. Não adianta se santificar um dia e no outro dia não buscar a santificação. A vida espiritual vai lá para baixo. E assim tem acontecido com muitos crentes, porque o fato de não haver um culto presencial por muito tempo trouxe um certo comodismo a muitos. É importante, amados irmãos, a santificação. E dentro da santificação está também a nossa participação como igreja, a nossa reunião como igreja. Daí é que o crente não deve facilitar nesse aspecto. Então, santificação, separação do erro, separação do pecado. Deus estava para fazer algo sobrenatural no meio do seu povo. Eu creio que quando então Josué aqui contempla aquele rio tão cheio, a Bíblia não esclarece se Deus havia revelado para Josué o que ele haveria de fazer. Não temos aqui o registro. Como não temos o registro também, lá da abertura do Mar Vermelho, que Deus havia revelado para Moisés que o mar se abriria. Então, Josué não disse nada acerca disso. Ele sabia que Deus havia prometido. Ele sabia que para possuir aquela terra tinha que atravessar o Jordão. E amados irmãos, Deus fez de maneira maravilhosa, e eu creio que ele, Josué, se lembrou lá da travessia do Mar Vermelho. Vamos imaginar que se fosse de uma maneira que o homem pudesse explicar, que alguém pudesse explicar, não haveria razão para o exercício da fé. Eu me lembro de uma vez pregando o Evangelho, acho que eu já disse até isso aqui, para um judeu, e ele então me fez a seguinte pergunta: o senhor crê que o povo atravessou o Mar Vermelho? Eu disse sim, a Bíblia diz que o povo atravessou o Mar Vermelho. Ele riu e disse que foi a maré que baixou. Aí da tentativa de dar uma explicação sobre algo sobrenatural. Do mesmo jeito, amados irmãos, aqui nós temos também um relato sobrenatural.
mas é importante a gente observar, depois que Josué então coloca o povo diante do Jordão, Deus diz para Josué, verso 7: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus já havia dito isto para Josué, e ele reitera, aqui acendendo ainda mais a fé deste homem, de que ele é o Deus Todo-Poderoso, de que ele é o Deus que fala e as coisas acontecem. E diz, amados irmãos, aqui Josué chama o povo, versículo 9: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Olha a importância, de sermos atentos à palavra de Deus. É isso que Josué disse: atentem para a palavra de Deus. E ele então esclarece, porque verso 13: há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Quem é que pode explicar isso cientificamente? Interessante, se a gente for pesquisar, alguém faz uma tentativa de dar uma explicação. Não há uma explicação científica para isso. Qual é a explicação bíblica? O poder de Deus, o desejo de Deus, o poder do nosso Deus. Ele fez então que as águas se separassem, e como eu já li aqui, o versículo 15 diz que o Jordão transbordava. Diz o versículo 16: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adão, que está sobre o lado de Zeratã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Vejam, meus amados irmãos, que milagre tremendo. Ali as águas separadas, e diz que o povo então atravessou aquele caudaloso rio. Lógico, as águas então estavam paradas. Esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que pode todas as coisas. As vitórias de Deus, elas são sempre conforme, quando eu digo as vitórias de Deus na vida do seu povo, em nossas vidas, elas são sempre conforme as suas promessas. Desde Gênesis capítulo 12, há uma promessa para Abraão, a promessa então para Isaac, Jacó, Moisés e assim por diante, a Josué, e chegou o dia então dessa promessa se concretizar. Meus amados irmãos, é o Deus que nós servimos, é o Deus que pode todas as coisas. Eu disse no início, estamos vivendo em dias difíceis, dias, olha o exemplo aí, pedindo oração por um irmão da primeira igreja, está internado lá no INPE, 50% de acometimento do seu pulmão. Aí uma campanha para que se arrume plasma para que ajude no seu tratamento.
Então estamos em dias difíceis. E esse Deus, né, que abriu o Mar Vermelho, esse Deus que abriu o Rio Jordão, esse Deus que cumpriu, né, as suas promessas para o povo de Israel, esse é também o nosso Deus. Eu gostei muito do versículo que o missionário Alfredo deu no final aí do seu breve relatório, quando diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas se a nossa fé, né, estiver em baixa, não temos esse sentimento de que somos abençoados, de que somos um povo que serve a um Deus tão maravilhoso, um Deus que opera maravilhas, um Deus tão grandioso. E às vezes, amados irmãos, vivemos aí como medíocres espiritualmente falando no sentido espiritual, quando nós devemos viver muito além da mediocridade espiritual. Daí que a vida de fé é uma vida que conduz também ao triunfo em nossos dias. E a santificação, ela é de fundamental importância. Santificar, se apartar daquilo que é errado, daquilo que deixa então de glorificar a Deus e consequentemente traz frieza espiritual. Que Deus, amados irmãos, nos ajude